Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula, terceira aula da disciplina de Planejamento Estratégico Digital. Dá uma olhada, a gente vai falar sobre a estratégia digital. Então, nessa aula a gente vai falar exatamente sobre plano estratégico, plano tático e plano operacional, para você começar de fato a colocar em prática todo esse planejamento. Depois do que você entendeu, depois de você já entender o que é planejamento, o que é estratégia, de você já começar a fazer o diagnóstico, entender o que é ambiente interno, ambiente externo, saber mais sobre a organização, o setor, você agora começa a implementar, saber quais são os canais específicos para ter o contato com o consumidor, esses canais digitais e também as iniciativas de marketing. Vamos contextualizar a nossa teleaula, dá uma olhada. A articulação dos objetivos da marca com os seus públicos, então os públicos que a marca precisa atingir, torna o direcionamento estratégico do plano digital claro. Mas essa articulação, ela não fica apenas no plano das ideias, ela realmente precisa acontecer. Então, a gente precisa ir para um campo mais de prática. Com o planejamento tático, a gente vai apresentar como é possível conceber uma arquitetura de canais digitais e que essa arquitetura ela seja condizente com a estratégia. E, além disso, a gente pode criar iniciativas de marketing que sejam assertivas, tendo em vista o potencial que a internet oferece. Mas daí, quem que vai fazer tudo isso? Quais as competências são necessárias para que a gente consiga implementar essas práticas? Qual que é o valor que vai ser investido? O operacional, que é essa parte mesmo de prática, de execução, é uma parte muito importante desse planejamento. Então, a gente precisa muito dimensionar essa parte operacional. Por quê? Porque isso vai ser a base de tudo aquilo que foi, tudo aquilo para ser executado que foi planejado previamente. Sem esses profissionais adequados, um processo de trabalho bem estabelecido e investimentos necessários, a estratégia ela vai para a gaveta e acaba virando mais um arquivo no computador. É importante a gente pensar nisso porque muitas vezes a organização ela tem uma ideia em relação à estratégia. Ela parte de um ponto onde tudo fica muito no plano das ideias. Você tem lá a sua missão, você pensa naquilo que você vai fazer na empresa. O empreendedor, de certa forma, ele tem muita vontade, né? Ele quer resolver muita coisa, ele tem o sonho de colocar o negócio para funcionar. Às vezes ele coloca lá todo o dinheiro que ele tem, às vezes ele pegou o acerto de um trabalho anterior, ele tem vontade de ser dono do próprio negócio, e aí ele coloca lá todas as cartas que ele tem naquele negócio. E ele começa a planejar demais. Só que muitas vezes esse planejamento não condiz com o que ele tem de recurso de fato para começar a implementar. Então, a terceira teleaula ela vai muito nesse sentido, de você conseguir pensar no que você tem à disposição, naquilo que você almeja, nos seus objetivos, e pensar essa estratégia também como um meio, além de alcançar esses objetivos, mas uma forma também de você operacionalizar. Por isso que a gente fala muito de plano tático e plano operacional, para a gente sair um pouco desse campo das ideias. Então, a gente trabalha muito nessas três formas. Vamos só relembrar os pontos que a gente vai trabalhar nessa aula. Veja comigo. Plano estratégico, e para isso a gente vai trabalhar melhor o que é a brand persona, que é a pessoa da marca. O plano tático, que já é o plano mais intermediário, que vai fazer essa ligação entre o plano estratégico e o plano operacional, e falar mesmo desse plano operacional, entender mesmo o que é isso. Basicamente, a gente parte dessa ideia do planejamento para poder resolver um problema, precisa entender quais são esses cenários, a gente identifica esses cenários, pesa os prós e os contras, faz todo esse diagnóstico e aí parte para a ação efetiva. Então, a gente vê todos esses pontos. Num planejamento, de certa forma, mais para a área organizacional, pensando em todas as áreas da empresa, a gente tem isso muito bem definido, que são as etapas do processo de planejamento estratégico. Não só olhando para planejamento estratégico digital, que a gente está falando na área de marketing. A gente tem esse processo de definição. Aqui a gente vai ter que trazer para a nossa área de marketing, pensar que é mais para aquilo que a empresa está querendo fazer em relação aos canais de comunicação com o cliente.
Então, além de pensar o marketing enquanto 4Ps, de olhar produto, praça, preço e promoção, eu estou olhando também como eu quero comunicar ao meu cliente disso que eu tenho à disposição. Como que eu quero passar para ele esse valor que eu tenho a oferecer, né? Fazer com que ele veja o valor que a minha empresa tem, para que ele escolha a minha empresa e não a empresa do meu concorrente. E aí a gente trabalha nesse sentido. Então, vamos dar início aos nossos conteúdos. Estratégico. O plano estratégico é o primeiro passo depois do diagnóstico dos problemas, daquilo que tem na organização, tanto em relação à parte de ameaças e fraquezas, então tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, quanto também dos pontos fortes, que eu estou olhando para o ambiente interno, quanto das oportunidades lá do ambiente externo. Mas o plano estratégico, ele é de fato esse primeiro momento, é onde você pode estar lá no plano das ideias, de colocar os seus objetivos, estabelecer as suas metas. Vamos olhar o que a gente vai tratar nesse plano estratégico. Primeiro eu quero que você pense em relação a essa primeira frase. E aí aqui eu coloco como um briefing da estratégia digital. O que seria um briefing? Um briefing, para nós que somos da área da administração, da área de marketing, é muito comum a gente falar essa frase, essa palavra, esse termo. Por quê? Porque briefing é algo que a gente faz muito em reunião. Provavelmente, se você for trabalhar em empresas que tratam com esse tipo de nomenclatura, que tratam esses termos que é muito comum, que são termos comuns em inglês, quando você fala eu vou briefar algo, quer dizer que você vai passar uma pauta, um resumo dos assuntos. Então, o briefing basicamente é para você fazer uma prévia leitura daquilo que será trabalhado ou deixar a pessoa ciente daqueles assuntos. Então aqui eu quero que você fique ciente dessas duas frases para a gente entender esse conteúdo de planejamento estratégico. Volta ali comigo na primeira frase. Essa primeira frase, para a gente prestar atenção em alguns pontos. O foco da empresa, então vamos pensar numa empresa qualquer. O foco da empresa é criar um vínculo emocional positivo com o seu público para que ele se torne porta-voz espontâneo da marca. Se a gente parar para pensar num primeiro momento, o que a gente entende olhando essa frase? A gente entende que, num primeiro momento, o seu objetivo seja a criação de um vínculo emocional positivo com o seu público. Mas, se você ver bem, é muito difícil a marca colocar isso como um objetivo. É muito difícil a marca estabelecer isso como um objetivo. Olha, o meu objetivo enquanto objetivo de marketing, é estabelecer um vínculo emocional positivo com o meu público. Isso aí fica uma forma muito abstrata, você não tem como fazer isso de uma forma muito certa e muito clara. Então, o que a marca faz? A marca vai usar de alguns meios, ou seja, algumas estratégias, para de fato ela conseguir fazer isso com o público. Por quê? Porque ao passo que você faz isso, você consegue então fazer com que o seu público fale bem de você, então você começa a ser falado entre as pessoas de uma forma espontânea. Quando as pessoas acabam falando bem da nossa marca, você começa a ser divulgado, você tem essa divulgação espontânea. Se as pessoas começam a gostar de você, então você acaba tendo uma boa reputação. Então, no fim das contas, você atinge um objetivo maior, que no fim todas as empresas querem, que é essa questão da reputação. Então, essa é a primeira reflexão que a gente vai fazer em relação a essa primeira frase. Vamos para a frase de baixo. A frase de baixo diz o seguinte: a marca precisa engajar 10 mil fãs e seguidores qualificados por mídias sociais num período de 3 meses, sendo que compartilhamentos têm um peso maior do que apenas curtidas e comentários. O que a gente percebe nessa frase? Nessa frase, a gente já vê aqui um objetivo mais intermediário. Por que um objetivo mais intermediário? Porque aqui a gente já tem uma relação a números, né? Então, a gente já vê aqui uma relação à quantidade, à quantificação.
é um objetivo que traz junto consigo alguns números, como se fossem as metas. Então, nessa questão, esse objetivo mais intermediário, ele está quantificando o quê? O volume de fãs, então 10 mil fãs aqui, e também o prazo, o período, né? O tanto de fãs que ele vai conseguir engajar naquele período. Isso faz com que o objetivo se torne uma meta. Por isso que quando a gente tem essa prospecção de objetivos para eles se tornarem metas, a gente vê que nessa frase anterior o objetivo principal é o engajamento. Porque se você está querendo conseguir 10 mil fãs nas mídias sociais, que isso seja num tempo de 3 meses, sendo que você vai olhar muito mais para compartilhamento, porque isso tem um peso maior para sua marca do que curtidas e comentários, no fim das contas, por mais que você tenha esse objetivo intermediário e essa meta, porque daí você está falando de números, o seu objetivo final é construir a reputação da sua marca. Por isso que, numa perspectiva mais objetiva, ninguém consegue falar assim, olha, eu quero que a minha marca tenha reputação. Tá, mas como você vai fazer para conseguir essa reputação? É aí que entra a estratégia. São os caminhos que você vai seguir. São os seus objetivos, são as suas metas. É exatamente as ações, essas ações mais subdivididas, exatamente o que você vai fazer e as metas. Então, o quanto você pretende conseguir, em quanto tempo e assim por diante. E ali tem uma frase para a gente lembrar. Por quê? Porque depois que você faz o diagnóstico, que a gente pode pensar lá na análise SWOT, de olhar para o ambiente externo, olhar para o ambiente interno, a empresa ela vai poder se dedicar a estabelecer as suas metas. Ela vai poder especificar o período desse planejamento. Então, a gente sabe que essas metas, elas são os objetivos específicos no que se refere à proporção e ao prazo. Então, sempre quando a gente pensar em meta, a gente está pensando aqui num objetivo que pode ser quantificado, principalmente em relação a números, quantidade, valores, entre outros, e prazo. Como que a gente chega nessa questão? Como que a gente pode comparar dos objetivos às metas? Se a gente for pensar numa questão de empresa, muitas vezes a empresa ela começa com uma intenção de ter visibilidade, então ela precisa ser vista. Ao passo que ela é vista pelos clientes, as pessoas começam a falar bem dessa empresa, da mesma forma que também ela pode falar mal, mas a nossa intenção aqui é ter uma boa reputação. Se as pessoas começam a visualizar essa empresa e começam a falar bem, a empresa avança para uma etapa do quê? De boa reputação. Então, ela começa a criar uma reputação entre essas pessoas. Com isso, se as pessoas se identificam com a marca, a gente chega aqui numa fase de engajamento. O que é o engajamento? O engajamento é quando as pessoas elas começam a se interessar pelo conteúdo, elas começam a entrar no site, elas começam a ter interesse por aquilo que a marca faz. Então a marca ela começa a colocar um vínculo ali, começar a dar início àquele marketing de relacionamento. Ali o penúltimo ponto, se a gente olhar, é o quê? A gente tem aqui a conversão. A conversão é o que a gente lembra lá em relação aos leads. Por quê? Porque se você tem uma visita no seu site e essa visita ela se torna um cadastro, então você tem um lead, que é a visita que se tornou um cadastro, que se converteu em um possível cliente. E depois, se essa pessoa compra, ela se torna um cliente. Aí sim você começa a investir no seu marketing de relacionamento para atingir esse último ponto dessa figura, se você olhar ali comigo, que é a fidelização, ou buscar a lealdade desse cliente, fazer com que ele compre mais vezes. Alguns autores, inclusive, a gente pode comparar com a relação pessoal, se a gente colocar ali num relacionamento. Claro que nem sempre a gente precisa seguir esses passos, mas é apenas para a gente fazer uma analogia. É como se na empresa essa relação com o cliente fosse uma relação pessoal, então uma relação afetiva. Você primeiro conhece a pessoa, você se identifica, que seria a questão da reputação.
E aí você engaja, ou seja, você fica junto, porque você enxergou ali mais coisas para se identificar e você consegue entender que vale mais a pena ficar com aquela pessoa, mais a pena ficar com aquela empresa do que com a concorrente. A conversão seria como se fosse o namoro. Você deixa de ir para outras empresas e aceita ficar com aquela. E por fim, a fidelização ali seria como se fosse o casamento. Então você escolhe, você opta por essa lealdade à empresa. É claro que, assim como todo casamento, a empresa é a mesma coisa. Para que a pessoa se mantenha leal a você, você precisa também não deixar ela na mão, você precisa oferecer mais coisas. E a empresa também, ela tem que ser essa via de mão dupla. O cliente, ele sempre vai estar requisitando da empresa. A empresa precisa investir muito nesse marketing de relacionamento. E o cliente, ele tem esse poder sobre a empresa. Ele deixou de ter uma visão muito mais passiva, esperando as ações da empresa, e agora ele cobra da empresa. Ele tem a voz muito mais ativa, principalmente das redes sociais e assim por diante. Então é uma via de mão dupla aí. E a administração por objetivos. Por que a gente fala tanto da administração por objetivos? Porque é uma área muito trabalhada em muitos setores e é algo que vale muito a pena também a ser trabalhado na administração estratégica, no planejamento estratégico. Quando a gente fala da APO, que é essa administração por objetivos, a gente está falando de metas e objetivos ao longo do tempo, então eles são distribuídos e são priorizados ao longo do tempo conforme o grau de importância e de viabilidade. Então, se naquele momento você entende que existem muitos objetivos a serem cumpridos, então o ideal é que você hierarquize esses objetivos, quantifique esses objetivos, portanto colocar números, colocar prazos, entre outras coisas, estabelecer essas metas que sejam realmente a ver com a sua empresa, então que sejam realistas, e esses objetivos eles precisam ser coerentes. Não adianta nada você pensar em objetivos, metas que você sabe que não tem viabilidade de cumprir. Portanto, as metas é aquilo que a sua empresa, e aqui unidade de negócio, basicamente a empresa, aquilo que oferece um produto, bem ou serviço. As metas, portanto, é aquilo que a sua empresa deseja alcançar, e a estratégia é aquele plano de ação, é aquilo que você vai fazer para chegar lá. Por isso que a gente fala que a estratégia, ela é sempre um meio para você atingir um fim, para você atingir esse objetivo. E as metas nada mais são do que esses objetivos quantificados. Como que a gente pode falar, então, para finalizar esse bloco? Direcionamento estratégico do planejamento digital. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte: quando a gente faz a articulação desses objetivos e metas de marketing distribuídos no tempo e conectados com os seus públicos, a gente pode fazer isso pensando lá na matriz SWOT, quando a gente tem a matriz SWOT de análise do ambiente interno, ambiente externo. Depois a gente passa para a matriz de confrontação, que é onde você tem lá as estratégias para lidar com esses ambientes. E aí sim você tem o seu direcionamento estratégico, que é exatamente o que você vai fazer pensando no seu público. Aqui a gente tem um exemplo de uma ampliação do público-alvo, que são os leitores de história em quadrinho, só para a gente dar um exemplo. Então, qual que é o nosso direcionamento aqui? A gente quer ampliar o público-alvo, que são esses leitores de história em quadrinho, a partir de uma expansão territorial e também de um engajamento desses fãs para que o volume de vendas seja aumentado em 3 meses. Portanto, a gente vai destrinchar esse direcionamento em três objetivos. Portanto, o primeiro objetivo é tornar a marca conhecida, e aí eu dou um período de 3 meses. A meta é alcançar 10 mil pessoas, e o meu direcionamento aqui vai ser para públicos, os leitores de história em quadrinho, residentes nas regiões Norte e Nordeste. Para engajar o público, então trabalhar com questões relacionadas a engajamento, eu vou engajar 5 mil pessoas que já são os leitores
de história e quadrinho que são fãs da editora. Então veja, eu já vou para uma etapa de engajamento, aquelas pessoas que já têm que já entendem, que já sentem uma reputação, que já estão na reputação da empresa. Eu não preciso mais alcançar essas pessoas já têm uma certa identificação com a minha empresa. E para um período de 12 meses eu quero aumentar as minhas vendas, eu preciso vender 15% mais em 3 meses. Só que eu tenho até 12 meses para fazer isso, porque eu sei que é um processo que leva mais tempo. E aí eu direciono isso para públicos onde eu vejo que há mais chance de eu alcançar essas metas. Por isso que a gente vê aqui que também é mais coerente. Que você sabe que existem lugares, regiões onde você tem mais chance de acontecer isso. Não adianta nada você colocar um objetivo e direcionar isso para um outro país, para um outro estado, onde você sabe que você não tem condição de alcançar. É a mesma coisa de dar um passo realmente maior do que a perna, não tem como fazer isso. É ser coerente, é ser estratégico num ponto onde dá para ser mais ambicioso, tentar arriscar, mas também não dá para ir além daquilo que se pode. A gente tem que ser coerente, assumir riscos, mas esses riscos eles precisam ser muito bem calculados. Brand persona. A brand persona nada mais é do que a pessoa da marca. Assim como a gente tem a buyer persona, que é a pessoa do comprador, o comprador feito como se fosse um personagem fictício que a gente monta para tentar direcionar a nossa oferta, pensando numa imagem do consumidor, a gente pode também criar essa imagem para a nossa empresa, para que o público se identifique com essa imagem. Vamos falar dessa brand persona, dá uma olhada. Basicamente, a brand persona é como a marca ela vai se materializar para o seu público. Ou seja, é a aparência que essa marca terá, a forma como ela se comunicará e os assuntos dos quais ela mais falará. Como a gente pensa na brand persona para ficar mais fácil, a gente precisa pensar o seguinte: se eu tenho lá uma buyer persona, o que é a buyer persona? Então, é importante a gente lembrar. A buyer persona, então buyer vem de comprador em inglês. A empresa, quando ela vai direcionar a sua oferta, muitas vezes ela faz a pesquisa. Ela faz a pesquisa do consumidor para entender como é esse consumidor. Saber o que ele gosta, o que ele sente, o que ele busca na marca, nos produtos. Nem sempre você consegue ter lá um consumidor à sua disposição para você ficar fazendo perguntas. Então, a empresa cria essas personas. Ela imagina um tipo de consumidor e ela até cria alguns tipos e pensa, olha, eu vou direcionar essa minha propaganda para homens entre 40 e 60 anos, que tenham esse perfil, que gostem desse tipo de coisa, e aí você cria essa imagem, cria essa persona. Por isso que aqui na brand persona é a mesma coisa, só que aí você está fazendo uma brand persona que seja a cara da marca. Para quê? Para que o seu público, quando vira essa persona, ele vai se identificar também. Volta ali comigo para o nosso quadro, então. Então, essa buyer persona, você vai precisar buscar uma pessoa que seja a cara da marca. Então, ele vai materializar, eu vou tangibilizar. Como que eu posso fazer isso? A gente tem ferramenta. Claro que ela é muito parecida com aquele mapa de empatia. O mapa de empatia que tem lá aquelas 6 variáveis, os 6 componentes, para a gente poder definir a buyer persona. Mas você, enquanto empresa, você precisa pensar também o que a sua marca pensa e sente, o que ela escuta e vê, o que ela fala e faz, quais são as suas dores e os seus ganhos. Você precisa pensar nessa marca olhando as suas características em relação à sua personalidade, o tom de voz e o fenótipo. Por que a gente está falando nessas características aqui de seres humanos? Porque exatamente é uma persona, então vem de pessoa. Você vai criar uma pessoa, e quem que pode ser essa pessoa? Você pode criar
uma celebridade, e essa celebridade pode se tornar depois embaixador da marca. Você pode utilizar a inteligência artificial e aí criar um personagem digital, como a gente tem lá a Lu, do Magazine Luiza, virou um personagem digital. Mas a gente tem muitos atores, atrizes que viram mesmo pessoas que você lembra da marca, você vai lembrar daquele ator. Por quê? Porque ele vira embaixador da marca. E tem até os casos dos próprios influenciadores digitais que acabam se tornando aquela imagem da marca. E isso acaba dando muito resultado. Por que as empresas fazem isso? Porque toda empresa ela precisa partir de um ponto de personalidade da marca. Então você tem ali a personalidade da marca, que é a essência dessa marca. Você nunca pode perder isso de vista, porque isso dá muito a base da reputação da empresa. E com base nessa personalidade da marca, você tem que criar essa persona. E essa persona ela tem que parecer muito com o tipo de público que você quer atingir. Não faz sentido você construir uma persona que não tem a ver com o seu público, porque senão você não vai conseguir esse engajamento, você não vai conseguir essa visibilidade que você precisa, né? Então, a gente sabe que existem pesquisas, e até mesmo da área da psicologia, que às vezes até inconscientemente, quando você vai virar amigo de alguém, quando você vai até mesmo desenvolver relações afetivas de N maneiras com outras pessoas, você acaba se interessando por características que de certa forma têm a ver com você. Com a marca é a mesma coisa, então você precisa criar uma brand persona, uma pessoa da marca que tenha afinidades com o seu público-alvo. E isso só é possível de fazer se você tem, então, uma plena consciência de quem é esse público, se você faz essa pesquisa. Mas ajuda muito porque, ao preencher essa ferramenta, ele te dá algumas opções de quem pode ser. De repente, se você vai escolher um influencer ou uma pessoa mais famosa, de repente, para fazer esse trabalho de marca, você já tem ali as características necessárias e consegue buscar essas pessoas para te ajudar na comunicação da marca. O plano tático. O plano tático vem muito na questão de você saber aonde, como você vai posicionar a sua marca. É o nível intermediário entre o plano estratégico e o plano operacional. Então você já está saindo do plano das ideias, mas não necessariamente você precisa já executá-las. Você começa aqui a já pensar nos canais e nas iniciativas que de fato precisam ser tomadas para colocar em operação aquilo que foi pensado no plano estratégico. Vamos entender o que é esse plano tático. O plano tático, ele consiste na definição de onde posicionar a marca. Por exemplo, os canais de comunicação em que a sua marca terá presença, portanto, se a gente está olhando para o ambiente digital, é a presença digital, como se fosse a sua presença no mundo offline, no mundo físico, seu endereço. Que nesse caso acaba não sendo o seu objetivo final, mas um meio para atingi-lo. Pensa, se você quer ter visibilidade com o seu público, conquistar a reputação, o plano tático vai te ajudar a descobrir quais canais o seu público está. Você consegue então saber aonde você pode se posicionar para deixar uma imagem na cabeça desse público e aí sim você se tornar visível. E também consiste nas manobras imediatas na iniciativa no ambiente competitivo. Então aqui você começa a pensar naquilo que você vai fazer de fato. Então depois que você sai da etapa de diagnóstico, que a gente tem lá quando a gente faz a nossa matriz SWOT, por exemplo, né? Então quando você sai dessa etapa, você define o seu direcionamento estratégico, desdobra lá nos seus objetivos, nas suas metas. O que você faz? Você começa a pensar na sua prática. Então, você vai começar a pensar aqui nos canais, né? Então, você vem pensar aqui nos seus canais e também começar a pensar em quais iniciativas de marketing você vai fazer para colocar isso em prática. Então, nas suas iniciativas de marketing. Como que a gente pode fazer isso? Vamos fazer isso em duas fases. A primeira fase é a arquitetura de canais. O
que eu quero dizer com a arquitetura de canais? A arquitetura de canais é quando você vai pensar quais canais eu vou utilizar e como que eu vou criar a relação com eles para que eu tenha de fato uma unidade de comunicação. Ou seja, os canais que vão ser relevantes para o meu público, que eu sei que o meu público estará nesses canais e que a minha comunicação, por mais que ela seja um pouco diversificada, porque eu sei que cada canal ele pede um tipo de comunicação diferente, eu não consigo seguir a mesma formalidade para todo tipo de canal, mas eu tenho que ter uma unidade da marca, eu preciso manter essa minha personalidade. Eu não posso colocar uma prática diferente para parecer que eu sou marcas diferentes, sendo que eu sou a mesma coisa. Então, ali é para criar uma unidade dessa comunicação. Então, vamos pensar ali nessa arquitetura de canais. Basicamente, a gente se divide em canais de consideração e canais de convergência. O canal de convergência, de fato, seria aqui o e-commerce. Por quê? Porque é o canal onde você vai ter a conversão do seu cliente. É o canal onde, efetivamente, ele vai ali fazer um cadastro e, de repente, fazer uma compra. Onde ele se converte, né? O lead, ele acaba virando um lead e virando um possível cliente. Então, mas a gente tem outros canais de consideração, onde esse cliente pode encontrar a sua empresa, ele pode se interessar pelos conteúdos e assim por diante. Então, quais canais seriam relevantes? Por isso que você monta essa arquitetura. O próprio mecanismo de busca, Google, Yahoo, Bing, o Google é o mais utilizado. Hoje as pessoas, praticamente, se elas vão fazer uma pesquisa, onde elas vão? Elas vão pesquisar no Google, elas vão olhar se você tem a sua empresa no Google, é a base da presença digital. Se você não encontra hoje na internet, é como se a sua empresa... se você não aparece ali nos primeiros resultados de pesquisa, no mecanismo de busca, é como se a sua empresa não existisse no ambiente digital. As pessoas também, elas tendem a desistir no máximo ali na terceira página do Google, quando elas pesquisam. Então, quais as estratégias que você pode pensar para posicionar o site da sua empresa para que ele apareça nos primeiros resultados de busca? Senão não vale a pena também. Não adianta nada você ter uma página na internet e ela não ser bem otimizada para aparecer ali nos primeiros resultados. Volta ali para as páginas de redes sociais. Facebook, Instagram. A gente sabe que, embora sejam redes sociais, páginas ali, perfis de redes sociais, nessas ferramentas, ambas têm características divergentes. Facebook às vezes atende um público mais velho, Instagram acaba atendendo um público mais jovem. A gente sabe que nem sempre a postagem de stories no Facebook dá certo, no Instagram acaba dando mais certo. Então a gente vê que tem algumas diferenças. Qual público você pretende atingir? O que vale mais a pena? Vale a pena mais investir em publicidade patrocinada no Instagram ou no Facebook? Qual é o seu tipo de público? E a mesma coisa no WhatsApp. O WhatsApp hoje ele lança uma ferramenta que é o WhatsApp Business. Qual que é o grande problema do WhatsApp? O WhatsApp ele é um modelo de negócios que até então não trazia lucro. Ele foi comprado pelo Facebook, mas até então ele não traz lucro de certa forma, mas é uma ferramenta utilizada no mundo inteiro. Então o que o Facebook fez? Comprou o WhatsApp e encontrou nele uma forma também de conseguir lucro. O que foi? Foi criar o WhatsApp Business. Só que isso foi muito bom para as empresas. Hoje, por exemplo, se você tenta marcar uma consulta e você marca pelo WhatsApp, às vezes você recebe uma mensagem automática de que o consultório recebeu aquela mensagem sua e que logo ele entrará em contato, ou que naquele período ele não está recebendo mensagem. Isso é importante para as empresas, por quê? Porque antes as pessoas confundiam muito a questão do WhatsApp pessoal e o WhatsApp usado para negócios. E a mesma coisa nas redes sociais. Quantas pessoas vão lá, abrem uma loja, colocam todas as informações da loja num perfil pessoal e aí mistura. É a mesma coisa de misturar finanças pessoais com finanças da empresa. Isso não pode acontecer. O que é da empresa é da empresa.
Nas redes sociais é a mesma coisa, você não pode misturar. Você não pode colocar coisas que mexam com o seu público que de repente não tenham a ver com o perfil daquele público. A empresa precisa ter ali um cenário só dela, o ambiente só dela. E o WhatsApp Business também pode ser um canal a ser considerado para lidar com esses clientes. E a segunda fase que a gente pode pensar? A segunda fase, além de considerar essa arquitetura de canais, que é quando você olha esses canais disponíveis, é a criação de iniciativas. Veja que a gente está aqui num plano tático. Eu não preciso, de fato, colocar a mão na massa, mas eu preciso criar essas iniciativas. Eu preciso dar essas sugestões para que depois elas sejam colocadas em prática. Então, quais iniciativas? A gente tem duas muito utilizadas, que é o SEM e o SEO. O SEM é o marketing de busca. Basicamente, é quando você cria, utiliza bem a ferramenta de marketing de busca para fazer essa otimização quando as pessoas buscam pela sua empresa nos mecanismos, para você aparecer nos resultados, para você ser visto, ter presença digital. E o SEO é quando você otimiza o seu site internamente, de forma orgânica, ou você mesmo quando cria o seu site, mexe nele, mexe na estrutura dele, para que ele também retorne os resultados, para que quando as pessoas pesquisem por você, elas encontrem, para que você apareça nos resultados no Google, para que você também apareça nas redes sociais, para que você tenha uma interação no seu site da empresa, para que ele faça um link com as suas redes sociais e assim por diante. Então, invista nas ferramentas de marketing de busca e de SEO. Hoje é importante porque a partir dessas ferramentas você também consegue entender o que as pessoas estão pesquisando, por que elas pesquisam você, quais palavras-chave elas digitam para poder encontrar sua empresa. É aí que você tem dados também para descobrir o que você precisa mudar de repente para melhorar o seu site, para melhorar a sua forma de comunicação e assim por diante. O segundo ponto ali que a gente precisa considerar é o próprio marketing de conteúdo. O marketing digital hoje basicamente é marketing de conteúdo. É o que você vai oferecer além do seu produto. O produto em si, os atributos de qualidade do produto, oferecer o seu produto ou o seu serviço porque ele tem qualidade, porque ele tem garantia, já não é mais atributo. Hoje é o conteúdo que vale. Quantas empresas você segue hoje nas suas redes sociais por conta do conteúdo que ela oferece? Às vezes você nunca nem consumiu aquele produto, mas você gosta do conteúdo da empresa. Então, se você precisar consumir algo, é aquela empresa que você vai lembrar. Por quê? Porque você gosta, você se identifica com a marca, você gosta dos conteúdos que ela apresenta e assim por diante. E o storytelling, que é o que está aqui, é basicamente você contar histórias, você saber interagir com o seu público a partir de histórias, mostrar para ele de uma forma rápida, de uma forma também lúdica, às vezes de uma forma que interesse, que chame a atenção dele a partir de contagem de histórias. Essa é uma técnica muito utilizada, aqueles vídeos rápidos de anúncios que a gente encontra às vezes no YouTube antes de assistir um outro vídeo, que já começa fazendo uma pergunta que chama a sua atenção, tem sido uma tática muito utilizada pelas empresas. Mas essa técnica de você contar a história, mostrar a história da marca, a personalidade da marca, também tem tido muito resultado no marketing de conteúdo. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto são as mídias sociais de fato. Mídia social, nesse caso, são os conteúdos que circulam nas redes sociais. Para que isso? Porque você precisa ter um planejamento editorial. É importante que você tenha uma grade de publicação. Não é interessante que você coloque isso de uma forma sem muito critério. Hoje você acorda, vai lá e publica. Daí passa 2 semanas sem publicar nada e de repente 1 semana publicando todo dia. Todo dia. Estabeleça critérios. Faça uma grade de publicação. Coloque dias específicos. De repente você começa a analisar que o seu público tende a visualizar mais as suas postagens
em determinados horários. Utilize isso a seu favor, comece a analisar. A vantagem do marketing digital é que você consegue analisar dados. Então, se você tem essa opção, que a gente já não tem muito no ambiente offline, então faça isso no ambiente online, aproveite esses dados. Os dados, eles nos dão informações e essas informações nos dão conhecimento para tomada de decisão. A gente precisa utilizar também a nosso favor. Vamos lá para mais alguns pontos. O próprio marketing de influência, que é o que a gente conhece muito no ambiente digital como os influencers, saber que as pessoas, elas influenciam muito, pessoas conhecidas, ou o próprio marketing de influência, até mesmo do boca a boca, pessoas que falam para outras pessoas, mas saber que cada vez mais a marca influencia menos o consumidor, porque é aquilo que a marca faz que o consumidor se identifica e acaba esse consumidor falando para os demais. É muito nisso que a reputação está construída. Então, a empresa precisa pensar nisso. O último ponto é o mobile marketing. Nesse caso, o mobile marketing, ele tem uma vertente específica porque cada vez mais a gente lida com dispositivos móveis. Então, a gente precisa pensar em sites, em aplicativos, em formas, né, em soluções ali para a nossa empresa, onde as pessoas consigam acessar a todo tempo, de qualquer lugar. Se você fica pensando em algo muito estruturado, muito fixo, que não tem essa flexibilidade, então você não está preparado para esse tipo de consumidor que hoje quer conectar a qualquer momento, que tem acesso de qualquer lugar. Inclusive, existem aplicativos que têm acesso offline, para que o consumidor realmente não perca a chance de entrar nesse aplicativo e ter acesso. Então, você precisa pensar nas formas, entender como o seu público também interage com a sua marca e aí fazer as apostas necessárias e ver se aquilo realmente está funcionando para a sua empresa. É legal você prestar atenção nesses pontos, considerar esses canais, os canais a serem considerados e, de fato, os canais convergentes que vão trazer os consumidores e depois pensar também nessas formas onde você vai poder implementar essas iniciativas de marketing. Resolução da situação problema, plano tático, ampliação da divulgação. O plano tático, ele considera a arquitetura de canais e as iniciativas de marketing, então a criação das iniciativas de marketing. Nessa resolução da situação problema, a gente vai considerar uma situação hipotética, mas que de repente também poderia acontecer na sua vida, por que não? Mas pensando ali na realidade profissional. Dá uma olhada comigo. Aqui a gente tem o caso de um consultor de uma instituição cultural em São Paulo. Qual que é o propósito, o objetivo dessa instituição cultural? Ela quer ampliar a divulgação para atrair mais pessoas. Por quê? Porque nos últimos meses a visitação caiu bastante. Então ela está querendo pensar em coisas para atrair mais pessoas. Ela precisa pensar nessa divulgação. Para isso, ela precisa manter os visitantes também antenados às novidades da instituição, para que eles tenham mais interesse, visitem continuamente. Para isso, a gente precisa pensar num direcionamento estratégico para os próximos 3 meses. Como que a gente pode pensar nesse direcionamento para os próximos 3 meses? É importante a gente ver que quando você tem um objetivo principal, que nesse caso é ampliar essa divulgação para atrair mais pessoas, você precisa ver lá. Aqui ele tem, né, os próximos 6 meses, então a gente já está definindo aqui os 6 meses, que é a questão do tempo, já é o período que a gente pode pensar, né, já é o período desse direcionamento estratégico, mas dentro desses 6 meses a gente pode estabelecer alguns períodos, para daí sim a gente definir os nossos objetivos, as nossas metas e os nossos públicos. Como que a gente vai mobilizar essas informações? Em quais canais essa instituição cultural, ela deve marcar presença para poder fidelizar os clientes? E quais
iniciativas são mais efetivas. Então, se a gente pensar num direcionamento estratégico, a gente sabe que ele tem aqui, né, um direcionamento estratégico de 6 meses. Dentro desses 6 meses, a gente pode dividir alguns objetivos e metas. Por exemplo, em 2 meses, a gente pode colocar lá, reformular, mexer com a questão do Google, de colocar links patrocinados. Então, você pode mexer com a questão do patrocínio, de eventos que vão ser divulgados, ou então novos artistas que querem divulgar alguma questão cultural dentro dessa instituição. Eles podem pagar, inclusive, para aparecerem nessa instituição, e aí eles podem investirem para aparecer no site dessa instituição, e eles podem ajudarem a empresa a aparecer também nesses sites. E o Google, ele acaba sendo um canal de consideração. Por quê? Porque quando a pessoa que tem interesse pela área cultural, ela pesquisa, se ela for pesquisar por algo cultural ali na cidade de São Paulo, se você tem um link que é patrocinado, o que acontece? Ele vai aparecer lá nos resultados do Google, lá nos primeiros resultados. Geralmente ele aparece em forma de anúncio, que são aquelas com tarja amarela, bem no primeiro resultado. Você pode trabalhar até com mídia programática. O que é a mídia programática? É quando você entra nessas plataformas de leilão e você dá lá alguns lances e a sua empresa acaba aparecendo, de repente, lá numa determinada área geográfica, para as pessoas que estão procurando naquela região, ela aparece para você como se fosse um outdoor. Se você estivesse na rua e se deparasse com um outdoor, esse outdoor ele vai aparecer para você ali dentro do resultado do Google. E aí você acaba sendo chamado a atenção para aquilo e vai se interessar por essa instituição. Mas o Google é um canal de consideração que a empresa pode pensar como que eu posso envolver, de repente, os artistas que já passaram, que já também se apresentaram nessa instituição, obras de artes, feiras, enfim, várias coisas ali para poder considerar. Volta ali na nossa imagem, estou pensando na minha arquitetura de canais também, né? Os canais que eu posso considerar para ampliar a minha divulgação. O Facebook ele tem uma ferramenta legal, que é a questão dos eventos, onde você pode divulgar eventos e as pessoas podem mostrar interesse ou não em comparecer nesses eventos. Se você começa a estimular essa ferramenta, fazer isso de uma forma onde você consegue divulgar bem isso, chamar a atenção do público, você estimula até mesmo a propaganda boca a boca, de pessoas que podem montar, às vezes, com algumas turmas de faculdades, de escolas, de levar essas pessoas, de se dividir em horários para fazer a visitação, né, de fazer, às vezes, promoção para mais pessoas, para determinados dias que talvez não tenha tanto fluxo. Então, você consegue ampliar a divulgação. E o Instagram? O Instagram, ele é muito comum, o conteúdo do Instagram, quando você vai pensar no marketing de conteúdo, ele é muito comum pessoas que você sabe que tem, às vezes, um interesse cultural maior, até mesmo por sites internacionais, pessoas que gostam muito de viagem, de foto, de vídeos, né, fotos de lugares diferentes. Então, você sabe que pessoas que gostam de consumir esse tipo de conteúdo, talvez tenham interesse em consumir um conteúdo específico da página dessa instituição. Se você segue hoje lá a página do Museu do Louvre, em Paris, você vê lá que ele coloca várias fotos das artes lá, e é muito legal porque, para quem não tem a chance de ir, você vê o que tem lá dentro, o que é tão legal que, às vezes, mesmo você visitando, você não tem tempo de ver. Então, pessoas que se interessam podem também se interessar por esse tipo de conteúdo. Com as hashtags, você consegue marcar alguma hashtag que às vezes uma outra pessoa está procurando, acaba chamando a atenção dela, ela descobre que tem lá essa instituição, acaba conhecendo e também amplia a divulgação. E ali o último ponto, que é o quê? De fato, o canal de convergência, que é o site dessa instituição cultural. O site vai ser o canal aqui de convergência, e quais iniciativas também a gente pode pensar? A agenda cultural, se você tem uma agenda que é atualizada,
não sei se você já aconteceu com você, mas de repente você tem interesse em algum lugar, você tem interesse em algum show, alguma coisa, e você entra num site e lá a última vez que foi atualizado faz 6 meses. Por mais que você saiba que vai ter aquele show, a agenda não é atualizada. As pessoas querem as coisas hoje, né, muito rápidas, elas querem estar atualizadas. Então, se está atualizado no Facebook, no evento, atualize no site, mantenha uma agenda de atualizações. Por isso que é importante ter uma grade de programação, para tudo isso ficar muito bem coordenado. Então é importante também ter isso. Uma outra coisa que seria legal no site é investir em inteligência artificial, investir em alguns programas como realidade virtual, realidade aumentada. Por quê? Porque para pessoas que não têm a oportunidade de visitar essa instituição em São Paulo, ela pode, de repente, se ela gostar da temática, ela pode visitar, por exemplo, algumas exposições, algumas salas, através da realidade virtual. Então, você pode colocar lá feiras virtuais para que ela tenha acesso e aí ela pode conhecer a feira. E aí, se ela passar por São Paulo, ela conheceu, você já fez essa divulgação e ela, com certeza, numa próxima oportunidade, ela vai visitar essa instituição também. Então, são pontos que a gente pode pensar até mesmo para divulgar. E aqui a gente consegue pensar nessa arquitetura de canais e nas iniciativas. Veja que o plano tático, no planejamento estratégico, ele vem muito disso. Quais canais que eu posso considerar para o meu público e o que pode ser feito? Então, você sai dessa parte de apenas ficar no plano das ideias e já começa a pensar em como você vai colocar a mão na massa, essa operacionalização de fato, para daí você partir para o plano operacional. Plano operacional. O plano operacional, se ele for mal dimensionado, ele provavelmente vai comprometer toda a sua estratégia. Então, todo o tempo que você perdeu lá no planejamento, que a gente também não pode falar que é perdido, porque tudo que você investe em planejamento traz bons resultados, mas ele vai ser perdido se você não tem um bom plano operacional, se você não sabe executar. Então, todo esse tempo que você empreendeu lá no plano estratégico, no plano tático para definir os canais de comunicação e também as iniciativas de marketing, ele acaba sendo desperdiçado, perdido de fato, porque você não fez um bom plano operacional. Vamos entender o que é o plano operacional. Veja lá. Dimensionar as tarefas e competências necessárias para a concretização da estratégia desenhada. A estrutura da equipe, as suas ferramentas de trabalho, o orçamento e como as iniciativas serão implementadas numa linha do tempo são atividades inerentes ao plano operacional. É ele que vai dar a base, então é o sustentáculo de toda a estratégia. Aqui é quando você implementa tudo aquilo que foi desenhado. Antes você apenas considerou que podia ser feito, agora você já vai para uma fase de execução. Mas o que é importante a gente saber do plano operacional? Que apesar de ele não estar falando de estratégia e de plano tático, eu não posso desconsiderar a parte estratégica. Então eu não vou deixar de lado as atividades estratégicas. Eu preciso sempre pensar que o plano operacional ele é muito cíclico, né? Então ele não é linear. Saiu da estratégia, vim para o tático, fiquei no operacional e aí eu não penso mais na estratégia. Pelo contrário, é aqui que eu exerço uma atividade também de governança, que a gente logo vai ver o conceito, mas é importante a gente saber que é no sentido de governar, de dar conta de todas essas atividades, pensando nos objetivos da empresa, pensando nessas estratégias, para saber se de fato aquilo que foi pensado lá, eu vou dar conta de executar. Porque senão é aqui que você vai dizer, olha, esse plano operacional, essa forma de executar, ela não vai dar conta, a gente não dá conta, não tem recurso para sustentar essa estratégia.
Então, vamos entender melhor essa governança. O que é a governança? A governança é aquele processo no qual uma empresa ela vai dirigir e controlar as suas atividades operacionais, mas também as atividades estratégicas. E a partir delas, a organização vai responder aos seus legítimos direitos, às suas expectativas e também aos desejos dos stakeholders, ou seja, das suas partes interessadas. É nesse processo de governança que a gente faz o quê? Mapeia as atividades necessárias para poder realizar as nossas iniciativas. Então, tudo aquilo que foi pensado lá no plano tático, a gente vai começar a mapear para poder executar. A gente vai identificar as habilidades dos profissionais e aí colocar, então, cada um para executar essas tarefas e organiza a estrutura de pessoal e o fluxo de trabalho, para daí todo mundo começar a implementar. Por isso que é importante a gente pensar a governança e o plano operacional, então utilizar esses dois conceitos de uma forma conjunta. Entender que eu não consigo ir para um plano operacional, um plano de execução, sem ficar atento à minha estratégia, né? Saber aquilo que foi colocado. Quando a gente pensa num nível de empresa, se a gente colocar lá um nível, uma estrutura hierárquica, onde eu tenho uma alta hierarquia, os donos, sócios, acionistas, em geral acontece mais em grandes empresas, mas posso pensar numa pequena empresa, lá o dono da empresa. E aí eu tenho às vezes um cargo intermediário, um gerente, né, um coordenador, alguma coisa do tipo. E aí uma pessoa que fica ali mais na linha de frente. Vamos pensar um vendedor que vai lidar diretamente com o cliente. O dono da empresa, ele pode até querer muita coisa. Ele pode pensar em 1001 coisas. Ele vai falar lá diretamente com o gerente. Ele vai falar assim, olha, eu preciso aumentar as vendas, né? Ele vai falar, olha, dá seu jeito, eu preciso aumentar as vendas, porque senão a gente vai fechar. O gerente, ele vai chegar para esse vendedor e ele vai falar o quê? Olha, a gente precisa fazer isso, a gente vai considerar fazer dessa forma, e são essas as iniciativas que eu pensei. Isso seria o quê? O plano tático. Ele vai colocar à disposição do operacional, que seria o vendedor, o que pode ser feito, os canais considerados, os possíveis canais de convergência e também as iniciativas. Mas é ali no operacional, que seria esse vendedor, que o vendedor vai falar para ele assim, olha, tá, a gente pode mapear, saber se isso vai ser feito, mas talvez não dê. Vai contar muito com a experiência desse vendedor também. Veja que o operacional, nessa questão da governança, ele também é responsável por essa estratégia, porque ele vai dizer se aquilo realmente vai dar a sustentação necessária para cumprir aquele objetivo, aquela necessidade que foi pensada de uma forma mais estratégica. Por isso que uma coisa sempre tem que conversar com a outra. A gente nunca pode estabelecer objetivos que não têm fundamento, que não podem ser cumpridos, que estão muito além daquilo que a empresa pode. Então, esses recursos, eles precisam estar à disposição e precisam ser muito bem interligados em todos os aspectos. Para o planejamento estratégico digital, se a gente estiver pensando, é a mesma coisa. A gente não pode pensar lá em 1001 plataformas, sendo que o nosso público, às vezes, nem considera todas essas plataformas. A gente vai precisar investir muito antes em divulgação para daí conseguir implementar essas iniciativas. Então, a gente precisa realmente colocar os pés no chão e ir com calma, e atingindo realmente aquilo que é necessário, administração por objetivos, né? Hierarquizar esses objetivos, priorizar aqueles que realmente são mais importantes, e aí a gente dá o sequenciamento dessas atividades. Plano operacional: atividades, habilidades, pessoal e fluxo de trabalho. Aqui a gente vê todas as atividades pertinentes ao plano operacional. A gente vai entender melhor cada uma delas. Basicamente, a gente pode classificar as atividades desempenhadas dentro do plano operacional em 3 níveis. O primeiro nível são de atividades estratégicas. O que eu estou falando aqui de atividades estratégicas? Análise de resultados das ações de marketing digital. Então, eu estou pensando aqui, a gente implementou
as iniciativas, as iniciativas de marketing que foram pensadas lá no plano tático. Aqui a gente faz a análise desses resultados, porque analisar é uma ação operacional, então é uma ação efetiva. Então, a parte de análise é algo estratégico, mas ainda assim é realizado no plano operacional. É o resultado disso que depois vai ser feito lá no plano estratégico para dar um novo direcionamento para a empresa. Mas ainda assim, essa ação de análise é operacional. As recomendações para correção de rota com foco nos objetivos e metas do negócio. Então, identificar que algo precisa ser reajustado, que algo tem que ser refeito antes que seja tarde. O planejamento para divulgação de novos produtos e serviços. Você sabe que precisa ser implementada uma nova iniciativa, então precisa ser feito um novo planejamento. O planejamento, a execução desse planejamento é a nível operacional. E a atividade tática? A atividade tática, ela vem muito num nível de gestão, de gerenciamento. Você não chega tanto a colocar a mão na massa, mas você está aqui gerenciando, coordenando muitas coisas. E projetos é muito isso, você está lidando com riscos, com custos, com prazo, cuidando da qualidade desse projeto, gerenciando a comunicação entre as partes para que você atinja um resultado. Então, ele vai ter um início, um fim específico, ele tem um tempo determinado. Você precisa coordenar essas atividades para que você atinja esse resultado. Então, ali é um tipo de atividade tática, mas que é desempenhada em nível operacional, porque você precisa atingir um resultado. Então, ela é, de fato, executada. E ali, a última, que são as atividades operacionais. As atividades operacionais são aquelas tarefas que vão sustentar a estratégia. Então, se você já pensou lá na sua estratégia, definiu as iniciativas, são aquelas menores tarefas que realmente são aquelas coisas que realmente precisam ser feitas, porque se elas não forem colocadas em práticas, não tem estratégia alguma, mas que, por mais que sejam pequenas, elas são essenciais, porque elas vão sustentar essa estratégia. Por exemplo, a redação e a publicação de postagens nas mídias sociais, os posts. A relação com os seguidores da marca. Então, alguém comentou alguma coisa da sua empresa, alguém foi lá no Reclame Aqui e colocou alguma coisa da sua empresa. Você tem que ir lá e responder, fazer o marketing de relacionamento. Criar e enviar e-mail marketing. Criar as imagens para a campanha publicitária. Otimizar suas campanhas de mídia, de performance, entre outras coisas. Então, veja que por mais que a gente esteja dentro do plano operacional, ainda assim é possível dividir essas atividades em níveis mais estratégicos, táticos e operacionais. Ali dentro ainda você tem esses níveis mais hierárquicos, por quê? Porque ainda existem atividades que são muito mais amplas, mais de gerenciamento, e tem atividades mesmo muito pontuais. Fazer uma campanha, planejar uma campanha ou de fato ir lá e digitar e fazer a redação dessa campanha e disparar para o cliente. Fazer o e-mail marketing, melhorar a ferramenta, otimizar a ferramenta para depois você fazer a mensuração desses resultados e assim por diante. Vamos lá ver mais coisa do plano operacional, as habilidades. Quando a gente fala em habilidade, competência e habilidade, é muito comum a gente ouvir essas duas expressões aqui, hard skills e soft skills. Hard skills basicamente são as competências difíceis e soft skills as mais fáceis. De um modo geral, hard skills são aquelas competências que você alcança com nível de qualificação. Por exemplo, que você busca capacitação, você estuda, você busca um curso, entre outras coisas. As soft skills são aquelas competências que geralmente você já tem de uma forma mais pessoal. Então, a questão de diálogo, de raciocínio lógico, às vezes você já tem uma habilidade interpessoal. Então, você consegue trabalhar essas habilidades, tanto habilidades mais difíceis como habilidades mais fáceis, e colocar isso
para poder fazer o seu trabalho, esse trabalho operacional. Então, você identifica essas habilidades nas pessoas envolvidas e aí sim você pode implementar essas iniciativas. Então, vamos pensar numa iniciativa aqui de vídeos no YouTube. O nível dessa atividade, ele é operacional. Só que quais atividades precisam ser feitas? A gente tem aqui a configuração no canal. Para configurar o canal no YouTube, isso aqui precisa muito de uma competência técnica. Você precisa saber, você vai no mínimo precisar saber ali mexer no computador, você precisa mexer na internet, saber ali quais canais, o que quer dizer canal privado, canal público, entre outras coisas. Que recursos que você precisa contar? O computador e a internet. Ponto. Ainda, redigir o sobre. O redigir o sobre é quando você vai colocar nesse canal do YouTube sobre a sua empresa. É a linguagem que você quer passar para esse público, que tem muito a ver com o posicionamento da marca. O que você quer dizer sobre a marca, a imagem que você quer passar dela. A habilidade aqui é a redação publicitária. Veja que é uma hard skills também, porque você precisa ter a competência mais difícil nessa área, você precisa buscar essa formação. Mas, se você tem um computador, você consegue executar essa atividade. E a outra atividade de criação de imagens para banner e um avatar. Criar ali uma imagenzinha, um avatar para esse vídeo no YouTube, para esse canal no YouTube. Você tem que ter habilidade ali de design ou ter alguém na equipe que tem essa habilidade. Ter um computador e um software de design, algo que você consiga criar essa imagem para esse banner. Então, você precisa pensar, para cada atividade que você vai desempenhar, quais habilidades que você precisa ter, quais recursos você precisa ter. E aí vai ficar muito mais fácil de você dimensionar todas essas atividades e executar o seu plano operacional. E aí a gente consegue, então, trazer isso de uma forma muito mais fácil de executar. Continuando no plano operacional, para também facilitar o nosso trabalho, a gente tem aqui a estrutura de pessoal e também como a gente pode desenhar os fluxos de trabalho. Para isso, uma matriz que também é muito utilizada, inclusive na gestão de projetos, é a matriz RACI. Por que a matriz RACI? Porque ela começa ali com as iniciais de palavras em inglês RACI, que quer dizer responsável, o responsável por realizar efetivamente a atividade, o responsável, só que também é o responsável pela aprovação da tarefa. Então, eu tenho um responsável que efetivamente realiza e um responsável que vai lá e aprova. Um consultado, e esse consultado ele vai agregar valor para a implementação final. Então, você consulta ele para garantir que aquilo está sendo feito certo e valida. E o informado. O informado é aquele que vai ser notificado apenas daquilo que está sendo feito, mas ele não necessariamente precisa ser envolvido no processo de tomada de decisão. Como que a gente pode montar uma matriz RACI? A matriz RACI nada mais é do que uma ferramenta visual, onde você pode colocar lá em forma de um quadro e designar lá as atividades que vão ser realizadas nesse âmbito operacional, colocar os cargos das pessoas, e aí todo mundo tendo ciência do que é cada coisa, né? Então, quem é o responsável, quem vai ser a pessoa apenas consultada, quem vai ser apenas informado e assim por diante, você vai, com as iniciais, você apenas vai dizer. E você deixa isso aqui público para que todo mundo tenha ciência, que é uma forma de comunicação. É uma forma também de comunicação que funciona muito em projetos, né? Você diz para as pessoas, olha, para essa tarefa, para essas atividades, essas pessoas precisam ser comunicadas. Então, é importante que todo mundo tenha ciência daquela tarefa, qual é o tempo que vai levar para ser feito, e aí todo mundo fica sabendo e ninguém deixa algo passar. Todo mundo tendo ciência daquela tarefa que vai ser executada, você evita retrabalho, você evita, né, que tenha atrasos e assim por diante. E ali aquele ponto que a gente vai destacar embaixo, que a partir dessa matriz RACI aqui, a gente vai também definir os papéis e as responsabilidades. Então, no processo de planejamento,
Qual responsabilidade tem as pessoas envolvidas no planejamento? Ela vai conceber as estratégias de divulgação e vendas para novos produtos. O gerente de projetos, ele já cria o cronograma de projeto e administra as mudanças. Ele já vai cuidar mesmo desse processo de tempo e possíveis mudanças. O designer ele já está olhando mais aqui para a comunicação visual. E ele precisa estar muito alinhada, essa comunicação precisa estar muito alinhada ao branding. O branding nada mais é do que a gestão da marca. Você saber aquilo que você quer passar para o seu público. E aqui a gente tem o copywriter, que é a elaboração dos textos. Aqueles textos que vão sensibilizar o público, que vão captar a atenção desse público. A gente sabe que existem, então, as hard skills, que são essas competências mais difíceis, que provavelmente você vai ter que ter pessoas com competências técnicas para desenvolvê-las, mas se você tem pessoas ali que precisam também se você tem tarefas que precisam lidar diretamente com o público, ter um diálogo, às vezes mais informal com esse público, tem outras competências, que são as soft skills, que daí você não adianta ter competência técnica. Vai precisar de habilidade interpessoal, vai ter que ter cordialidade, vai ter que ter boa comunicação e assim por diante. Vai depender da atividade que você precisa executar, então você distribui essas tarefas. Resolução da situação problema, plano operacional, demandas do mercado de trabalho. Na resolução da situação problema, a gente fala do plano operacional, mas pensando em possíveis demandas do mercado de trabalho. Como que a gente pode pensar nas exigências que o mercado de trabalho tem, como que a gente pode também tentar resolver essas exigências. Dá uma olhada ali na nossa situação. Helena, ela é gerente de comunicação de uma editora de best-sellers. Os best-sellers são os mais vendidos, os livros, né, com maior sucesso de vendas. E ela precisa recrutar um profissional para o cargo de coordenador de mídias sociais e digitais. E ela conta com você, então, para uma boa indicação. No entanto, o que você reparou? Você reparou aqui, quando ela colocou lá o descritivo das atividades inerentes a essa vaga e o perfil profissional que a Helena havia compartilhado por e-mail, havia um descompasso muito grande entre as expectativas da Helena e a realidade do mercado. O que acontecia aqui nesse caso? A Helena, ela estava querendo na verdade, muita coisa para uma pessoa só dar conta. E isso é muito comum, principalmente se a gente for olhar lá na área de tecnologia. Quem é do marketing digital necessariamente vai trabalhar com pessoas ligadas à área da tecnologia. Hoje, cada vez mais pessoas da área da tecnologia, gerentes, né, diretores, eles querem contratar pessoas que saibam fazer tudo na área de tecnologia, que é o que eles chamam de full stack, que são as pessoas que têm domínio de várias linguagens de programação. Mas nem sempre a gente consegue profissionais que sabem tudo. E o pior de tudo é saber, né, dizer que sabe de tudo e na prática não saber muita coisa, ou não conseguir fazer tudo com excelência. E aí você identificou isso na questão da Helena. Vamos lá, continuar com a nossa situação. Então, sendo um amigo dela, e você também, enquanto um profissional da área, você vai sugerir para ela uma nova estrutura de trabalho. Qual que é o seu passo aqui nessa questão? Você vai organizar as atividades fornecidas de acordo com os 3 níveis que um planejamento se desdobra: estratégico, tático e operacional. Nesse caso, a gente está pensando aqui dentro do próprio plano operacional, olhando para a questão estratégica, tática e operacional. Então, é uma pessoa que vai ter a função operacional, que é esse cargo ali de mexer com as mídias sociais e digitais, só que aí você vai falar para ela o seguinte: olha, uma pessoa que vai ter todas essas funções, eu acho meio complicado, então vamos distribuir certinho as tarefas, vamos organizar as atividades de acordo
com os níveis de planejamento. Então, o que a gente vai fazer aqui para ela? A gente definiu aqui em nível estratégico. Vai ser responsável pela orientação da rota. Então, o planejamento estratégico digital para os lançamentos da editora. Então, vamos executar esse projeto. O acompanhamento da produção e o planejamento de divulgação dos e-books e audiolivros. Então, a gente vai ver como que vai ser feito esse acompanhamento, vamos planejar isso. E a elaboração também de relatórios semanais e mensais. Veja que aqui são coisas amplas, são coisas muito mais ligadas à parte estratégica. Né? Elaborar os relatórios mensais te dá uma orientação para algo futuro da empresa, te dá uma prospecção de como está realmente esse cenário, te faz ter um direcionamento mais estratégico. Então aqui a gente já tem funções mais amplas, mais estratégicas, mesmo para dar um direcionamento de rota. Em nível tático, o que a gente identifica? A gestão, então eu já estou mexendo mais com gerenciamento de canais e iniciativas. Então aqui a gente já colocou as atividades mais ligadas ao nível tático. Gestão do orçamento da mídia paga, cuidar de todo esse dinheiro que está sendo investido em mídia. A gestão de podcasts, que são esses áudios que hoje são muito famosos quando você quer ouvir um áudio sobre finanças, sobre marketing pessoal, sobre autoajuda, entre outras coisas. E o relacionamento direto com os influenciadores digitais. Nem tanto isso é estratégico e nem tanto operacional. Às vezes você tem lá que ter uma habilidade diferente para conversar, para negociar com essas pessoas. Então, responsável por isso fica aqui na parte tática. Por fim, a parte operacional, que são as tarefas rotineiras. O que são as tarefas rotineiras? A criação de conteúdo para mídias sociais, então a pessoa que efetivamente vai criar esse conteúdo. O impulsionamento de posts, então como que você vai impulsionar essas postagens, fazer com que as pessoas visualizem, patrocinar esses posts, entre outras coisas. Poder responder os comentários e as mensagens recebidas nas mídias sociais e também pelo Fale Conosco do site. E a própria gestão técnica e de conteúdo do site. Então, a Helena, quando ela mandou esse e-mail, ela colocou que ela queria uma pessoa só, um funcionário só para fazer todas essas atividades. E, obviamente, a gente sabe que é impossível uma pessoa cuidar de tudo isso. Então, você foi lá e organizou essas tarefas em 3 pontos principais, dividiu isso em níveis. Agora, a gente vai melhorar isso aqui para mostrar para a Helena. Veja lá. É lógico que o primeiro passo é olhar as atividades inerentes a cada um dos níveis. Num cenário ideal, o correto seriam ter 5 pessoas, uma para cada tipo assim de atividade. É claro que isso é inviável para uma pessoa que queria um funcionário só. Como é que ela vai contratar 5? A gente sabe que isso não tem como, mas o ideal seria ter uma pessoa só para dar conta das atividades estratégicas, 2 para níveis táticos, separando ali entre podcast e influenciadores digitais e um só para o orçamento da mídia paga, e 2 para operacional, um só para a gestão técnica do site, porque daí a pessoa precisa saber muito dessa parte técnica, e um outro só para essa parte mesmo do conteúdo, de impulsionamento dos conteúdos, responder os clientes e assim por diante. Isso não é possível. Então, o que você fez? Você agrupou essas atividades e esses cargos e criou aqui 3 cargos principais, que é um profissional que vai ser o estratégico e o tático 2. Então, além dele cuidar desse estratégico aqui, ele vai dar conta da gestão de orçamento e mídia paga, porque é um cargo de gestão. Um outro que pode ser o tático 1, que é a gestão de podcast e o relacionamento com o influencer, mais essa parte aqui de conteúdo. E um terceiro, que é o operacional 2, porque daí é uma gestão técnica do site. Pense que, de repente, essa gestão técnica do site pode ser um terceirizado, que cuide só do site.
ou você tem uma equipe específica de tecnologia. Então, de repente, com 2 funcionários ali, você tem um departamento específico para cuidar dessa parte de comunicação. E aí acaba facilitando muito mais nessa parte de habilidades nessa questão operacional. Só para a gente entender que nem sempre dá para fazer tudo, mas a gente consegue colocar o nosso planejamento operacional, o nosso plano operacional, de uma forma mais bem determinada e facilitar a execução das atividades. Recapitulando. Para fechar o conteúdo trabalhado na nossa teleaula 3, é bom que a gente lembre então esses pontos principais. Dá uma olhada comigo. A gente falou do plano estratégico e para falar do plano estratégico, onde a gente dá lá o nosso direcionamento, a gente também fala da brand persona, que é a pessoa da marca, para criar uma relação mais próxima com o nosso consumidor. O plano tático, que é esse plano intermediário, e aí a gente tem os canais de consideração da marca, os canais de convergência e também pensa na criação das iniciativas de marketing. E por fim, a gente fala do plano operacional, que é o que dá a base de todo o planejamento estratégico, né, e esse planejamento tático. É importante lembrar que no plano operacional a gente também pode distribuir as atividades em estratégica, táticas e operacionais. Para isso, é importante que a gente saiba fazer as distribuições aqui das atividades, das habilidades, o nosso pessoal e o fluxo de trabalho, e aí a gente teve o exemplo da matriz RACE, onde você consegue determinar aqui as pessoas indicadas para cumprir essas atividades e cumprir essas tarefas. Então, esse foi o nosso conteúdo da aula 3. Na nossa próxima teleaula, a aula de número 4, a gente já vai para a parte final desse planejamento, que é a etapa de monitoramento e de controle, de repente, para correção de algum resultado. Agradeço a sua atenção, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!